Olá, meus amigos e amigas, aqui é o William Jacob. Estamos iniciando neste momento mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao nosso livro, o livro O Porquê da Vida, escrito por Leon Denis no ano de 1885 e que vem trazer profundas reflexões. E hoje nós iniciaremos o capítulo 4, intitulado por Leon Denis, A Harmonia do Universo. E que ele vai iniciar de uma maneira muito bonita dizendo: como há em nós um princípio inteligente e racional, ou seja, nós temos inteligência e racionalidade, o encadeamento das causas e dos efeitos nos faz remontar para explicar-lhe a origem até a fonte de onde ele se origina. Essa fonte, na sua pobre e insuficiente linguagem, os homens a chamam Deus. Aqui é importante destacar que nós temos inteligência, nós somos seres inteligentes, criados. Essa inteligência, qual que é a origem dela? A origem é o pai e a mãe. Não, não é. Porque se assim fosse, a gente já nasceria com a mesma inteligência dos nossos pais, e isso é uma inverdade. A gente observa filhos mais ou menos inteligentes em relação àqueles que estão na condição ali de pais biológicos. E até dos pais de criação, para quem quer dizer que é a convivência. Então isso é um fato. A inteligência depende das células. Poxa, mas como assim? Não dá para realmente entender muito bem. Depende das oportunidades que a pessoa teve na vida. E aqueles que não tiveram tantas oportunidades e que ainda assim demonstram desde cedo uma inteligência diferente daquela que é observada nas demais pessoas. Então a gente remonta naturalmente, como já foi dito em outros estudos, a questão da reencarnação. Só que se a gente for voltando e voltando e voltando, a gente vai chegar numa fonte de que, nós somos criados por Deus. Então Deus nos criou. E como nós somos seres inteligentes, nós viemos aí do princípio inteligente que foi passando pelos estágios, como o próprio Kardec traz ali, sem muitos detalhes, na questão 540, do átomo ao arcanjo. O arcanjo já passou ali pelo... já foi um átomo, de certa forma. Então nós estagiamos nisso até que temos a condição de ser indivíduos inteligentes. Mas nós temos que reconhecer, como Kardec descobre ali na questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então Deus é a inteligência suprema e nós somos os seres inteligentes, que compõem aí este universo criado por Deus. Maiores detalhes a respeito de Deus, a gente pode tentar, Leon Denis faz isso muito bem no livro O Grande Enigma, tentar trazer aí maiores reflexões a respeito de Deus, da sua importância, da importância da gente compreender os seus próprios atributos, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então essas questões elas são importantes, mas não dá para simplesmente encaixar Deus numa definição e falar: olha, Deus é isso, pronto, acabou. Colocar Deus numa caixinha seria limitá-lo, e não dá para limitar Deus. Então Leon Denis vem ao longo deste capítulo demonstrar que Deus se manifesta também pelas suas obras. Mas esse é assunto mais para frente. Vamos aqui voltar, que Leon Denis vem nos falar agora aqui, que dessa nossa própria relação. Ele fala: olha, é das nossas relações com o grande arquiteto dos mundos que decorrem a harmonia universal, a comunhão, a fraternidade. Para sermos irmãos com efeito, é preciso ter um pai comum, e esse pai só pode ser Deus. E um pouco antes, eu pulei aqui só para trazer agora só a explicação, ele fala que todos nós, consciente ou inconscientemente, caminhamos para um objetivo comum, que vamos dizer que ele é o foco de onde irradiam toda a ideia de justiça. Eu não consigo não ler, porque é tão bonito, então eu ficar explicando aqui tem hora que é muito pior, Ele é o foco de onde irradiam toda a ideia de justiça, de solidariedade e de amor. O objetivo comum para o qual todos os seres se encaminham, consciente ou inconscientemente. Então todos estamos numa marcha, para falar assim, em direção a Deus, fica parecendo que a gente está desligado dele. Mas eu acredito que é no sentido de ter uma compreensão, ampliar a própria consciência a respeito da vida, ampliar a própria consciência a respeito de Deus.
Todos fomos criados simples e ignorantes, e todos chegaremos à condição de espírito puro num progresso sem cessar. Todos nós estamos progredindo e nunca pararemos de progredir. Essa ideia de nunca parar de progredir, ela até me incomoda de imaginar, gente, como é que pode ser depois que se chega nas condições aí bem, mas bem elevadas mesmo. Mas vamos focar aqui no estudo de hoje, que é como Leon Denis vem nos falar dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada consciente ou inconsciente, até um ponto em que a gente vai ter tanta compreensão de Deus que a gente vai manifestar a sua vontade de uma maneira clara, cristalina, de uma maneira fiel, como Jesus manifestou. Ao ponto do próprio mestre dizer que eu e o Pai somos um. As pessoas depois pegaram esse trecho e transformaram isso, foi um dos objetos ali, que levou a criar o dogma de que Jesus é Deus. Então Jesus, na verdade, é um emissário, é como se fosse um embaixador, aquele que representa uma autoridade maior. Então Deus, na terra, era o representante direto, o enviado, o Messias, representando aqui na terra Deus entre os homens. Então esse é que é o nosso objetivo, é chegar um dia nesse nível. A gente sabe que vai demorar, mas a gente não pode desistir. E um passo importante é a gente compreender a humanidade, compreender as outras pessoas também como filhas de Deus, ou seja, nossas irmãs. Os homens são nossos irmãos. E se eu olho para o outro como eu olho para um irmão, e a gente entende que, opa, não é porque ele é de outro país, de outra religião, de outra, enfim, de outro gosto, de outro time de futebol, ele tem uma outra orientação político-partidária, ele defende um candidato que eu não gosto, então por isso não merece a minha ajuda, as minhas preces, a minha mão estendida. Se eu olho o outro com essa quantidade de barreiras e de fronteiras que a nossa sociedade muitas vezes estabelece, eu distancio da prática daquilo que Deus espera de nós. Então a gente precisa compreender essa nossa irmandade como Jesus deixa claro na oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Então não é o Pai meu, o Pai dos espíritas, o Pai dos católicos, o Pai dos evangélicos. É o Pai de todos, inclusive dos ateus. Então quando a gente compreende essa paternidade, é claro que não na condição aqui de pai, homem, a figura masculina, só para a gente entender. Quando eu coloco Deus nessa figura de paternidade da humanidade, a gente passa a olhar as pessoas com menos barreiras e aí fica mais fácil de eu ajudá-las, de eu auxiliá-las. E é isso que o mundo precisa, de pessoas auxiliando pessoas, de indivíduos auxiliando indivíduos. Como a gente fala sempre, Deus ajuda a criatura através das criaturas. Mas na medida em que eu não venço e não supero essas barreiras, repito, às vezes até étnicas, raciais, enfim, as muitas barreiras, eu simplesmente distancio-me daquilo que, não vou nem dizer que Jesus espera de nós, porque Jesus fez a sua parte, agora cada um que no seu tempo pratica, mas daquilo que Jesus veio nos ensinar. Quando conta a parábola do bom samaritano, por exemplo, o samaritano não enxergou no homem caído nenhuma barreira que impedisse com que ele atuasse como Jesus atuaria, por exemplo. Então isso é importante a gente destacar, essa nossa irmandade, e aí ampliando o nosso conceito de família consanguínea para aquilo que Kardec nos traz de família espiritual. Deus, vai continuar Leon Denis, dir-se-á, tem sido apresentado sob aspectos tão estranhos, às vezes tão revoltantes pelos homens sectários, que o espírito moderno dele se afastou. Mas o que importam as divagações dos sectários? Pretender que Deus possa ser diminuído pelos propósitos dos homens equivale a dizer que o Mont Blanc e o Himalaia podem ser enlameados pelo sopro de um mosquito. A verdade plana, radiosa, deslumbrante, bem acima das obscuridades teológicas. Então a gente às vezes pode dizer, mas e os ateus? Nós já falamos várias vezes aqui nos estudos anteriores. Os ateus às vezes eles são ateus porque o que foi apresentado para eles é um Deus injusto, cruel, um Deus, o pessoal fala, Deus brasileiro, um Deus assim, Deus assado, que a lógica
não aceita. Então aí eles, de certa forma, eu até entendo que sejam ateus. Mas agora, William, mas e aí? O que a gente deve fazer com os ateus? Pô, a gente deve esclarecer se eles quiserem ser esclarecidos. Eu não vou impor que eles acreditem em Deus, porque nem Deus faz isso com as suas criaturas, deixa para que cada um acredite quando quiser e se quiser. O importante é que sejamos pessoas boas. E o fato delas não acreditarem não muda em nada a divindade. Como Leon Denis fala, é a mesma coisa que achar que um espírito, um mosquito, vai conseguir enlamear o Mont Blanc, aí uma montanha altíssima lá. Não vai. Assim como a pessoa, eu não acredito. Tudo bem, você pode não acreditar. Eu não acredito na teoria aí, da relatividade. Tudo bem, a teoria da relatividade vai continuar existindo. Eu não acredito em outras coisas. Tudo bem, não é porque você não acredita que virará lei. Então a gente tem que respeitar o direito das pessoas não acreditarem. Mas nem por isso deixar de esclarecê-las quando a oportunidade surge. Claro, com respeito, com carinho, e se o outro também quiser, sem nenhum tipo de violência. Bom, eu falei no começo que a gente ia trazer aqui alguns atributos de Deus, já que a gente não pode compreendê-lo na sua totalidade, até porque os Espíritos falam várias vezes que até as palavras do nosso vocabulário dificultam isso. Mas na questão 13 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos trazem para Kardec os seguintes atributos de Deus. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado, ele mesmo por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Bom, da eternidade de Deus nós falamos no estudo anterior, eu acho que ou em 2 anteriores. Não dá para... Deus teve uma origem, então não seria mais eterno. Nós somos imortais, que tivemos um começo, não teremos fim. Deus é imutável, não dá para... Deus vai mudar agora de acordo com a nossa vontade. Não dá, Deus é imutável. Deus não muda de acordo com as estações, de acordo com a nossa opinião, com o nosso desejo. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Se ele fosse matéria, ele mudaria. Como não muda, é porque ele é imaterial. É único. Então, que eu não enrolei porque isso aqui é simples. Se tivesse outro, aí a gente teria vários deuses e teria meio que uma concorrência, então seria meio que uma bagunça no universo. Deus é todo poderoso, diz os Espíritos, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Se a pessoa tivesse um outro ser tão poderoso quanto, ou mais superior que esse, como muitas pessoas, tem hora que eu penso que as pessoas pensam que o demônio é mais poderoso que Deus. Naquela figura de demônio como um ser. Não dá. A gente sabe, enquanto espírita, que não existe demônio como muitos teólogos religiosos pintam. Demônio para nós nada mais são do que indivíduos, espíritos desencarnados que se opõem ali às ideias da caridade, do amor e tentam propagar o mal. E Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Então aqui eu achei interessante que a gente fala assim, é soberanamente justo. Aí a pessoa vai querer só justiça, mas os Espíritos fazem questão de colocar a bondade junto com a justiça, porque uma coisa complementa a outra, e aí a justiça divina deve ser um guia, deve ser um norte para a nossa justiça. A justiça humana muito falha, mas que na medida que a gente compreender que a justiça ela envolve várias coisas, Kardec trabalha no Livro dos Espíritos de maneira mais detalhada. Mas eu preciso então pensar que se eu atinjo o outro, se eu firo o outro, eu de certa forma estou aí quebrando esta lei que Kardec inclusive coloca lá no Livro dos Espíritos como a lei de justiça, amor e caridade, demonstrando que não só nos atributos de Deus, mas também nas suas leis divinas, esse amor e essa justiça estão vinculados diretamente. Bom, meus amigos, muito obrigado pela participação
e até o próximo estudo das obras de Leon Denis.